Por que acontece tantos divórcios entre as testemunhas de Jeová? Você já fez essa pergunta? Nós sabemos que as testemunhas de Jeová, elas têm a sua pregação de casa em casa, têm os seus livros, revistas, tem este livro aqui, Torne Feliz Sua Vida Familiar, que foi escrito em 1978. É um livro que vem dirigido a aconselhar a família para se dar bem, mas infelizmente acontece muitos divórcios entre as testemunhas de Jeová. Tem este outro livro aqui, que é mais recente, O Segredo de uma Família Feliz. Este livro foi escrito em 1996. É interessante que aqui na página 103 diz o seguinte: famílias sem pai ou mãe são chamadas de estilo de família que mais cresce nos Estados Unidos. A situação é similar em muitos outros países. Números recordes de divórcios, abandonos, separações e filhos ilegítimos têm afetado profundamente a vida de milhões de pais e filhos. Então veja que milhões de pessoas se separam, não só pessoas no mundo, mas também muitos entre as testemunhas de Jeová. Agora, quais são os motivos de haver tanta separação entre as testemunhas de Jeová? Não resta dúvida que muitos motivos são por causa, às vezes, do esposo ou a esposa agir de modo violento, não ter uma boa comunicação, ou então, às vezes, porque o esposo não provê o sustento necessário para a família, às vezes gasta o dinheiro com bebidas, com jogo, ou até mesmo com noitadas, né, com mulheres. E isso então afeta o relacionamento de casais, não só de testemunhas de Jeová, mas também casais de todas as famílias na terra. Então pode acontecer esses motivos, né? Brigas, violência, falta de prover o suficiente e muitas outras coisas. Mas tem um motivo que eu gostaria de destacar, que conforme diz aqui neste livro aqui: organizados para efetuar para pregar o reino e fazer discípulos. Este livro, ele é do meu tempo, que eu fui batizado em 80, então era usado esse livro. Agora já tem um mais recente, né? Mas nesse livro aqui tem umas instruções de casais que, por exemplo, podem se separar. Vamos observar aqui o que diz este livro aqui, ó. A Verdade sobre as Testemunhas de Jeová. Esse livro foi escrito por Cid Miranda e William Gadelha. Então aqui na página 296 é dito o seguinte sobre a questão de poder haver divórcio entre as testemunhas de Jeová. Então, presta atenção. A Sentinela, 15 de dezembro de 1981, página 24. Por exemplo, se o marido for desassociado, a esposa e os filhos não se sentirão à vontade se ele dirigir um estudo bíblico familiar ou liderar na leitura da Bíblia e na oração. Se ele quiser proferir tal oração, como numa refeição, tem o direito de fazer isso na sua própria casa. Mas eles poderão fazer calados as suas próprias orações a Deus. O que se dá quando o desassociado no lar quer estar presente quando a família lê a Bíblia em conjunto e tem um estudo bíblico? Os outros poderão deixar que ele esteja presente para escutar, se não tentar ensiná-los ou transmitir suas ideias religiosas. A Sentinela, 1º de novembro de 1988, páginas 22 e 23. O absoluto perigo à espiritualidade também provê base para a separação. O crente num lar dividido em sentido religioso deve fazer todo o possível para aproveitar-se das provisões espirituais de Deus. Mas, permite-se a separação caso a oposição do cônjuge descrente, talvez incluindo coibição física, realmente impossibilite praticar a adoração pura e deveras puser em risco a espiritualidade do crente.
O livro Organizados para Pregar o Reino e Fazer Discípulos, página 172. Não há motivos de se escutar o filho ou o cônjuge desassociado, se este tentar justificar-se ou procurar convencer o fiel do seu modo de pensar e agir. Tampouco deve dar-se ouvidos às suas objeções quanto a como o caso foi tratado pela comissão judicativa. E na página 171 desse mesmo livro, encontramos a instrução. Em fidelidade a Deus, nenhum dos da congregação deve cumprimentar tais pessoas, que saem, ao se encontrar com elas em público, nem deve acolhê-las no seu lar. Até mesmo parentes consanguíneos, que moram no mesmo lar com o parente desassociado, por darem mais valor às relações espirituais do que às carnais, evitam tanto quanto possível o contato com tal parente desassociado. Então, o que significa isso? Vamos supor, um casal que é testemunho de Jeová. Então, o esposo sai. Então, a esposa, ela não vai poder ouvir os argumentos da saída do esposo. Por exemplo, ele pode ter saído porque discordou da cronologia. Ele pesquisou e viu que Jerusalém não foi destruída em 607, portanto, a data de partida dessa cronologia está errada. Jerusalém foi destruída em 587 a.C. e não em 607. E também Daniel 4, lá fala de 7 tempos, mas se aplica a Nabucodonosor. Não tem nada a ver com 2.520 anos, né? 7 tempos de 360 dias, que cada dia é um ano, que dá 2.520. Então a pessoa discorda disso. Então essa pessoa, ela não vai poder explicar essa verdade para a sua esposa. Ela não vai escutar. E o que é que acontece se ele insistir em mostrar isso? Ou então pode ser, no caso, né, da transfusão de sangue, que ele passou a pesquisar, descobriu que a Bíblia proíbe comer sangue, mas não proíbe transfusão de sangue. Em lugar nenhum a Bíblia proíbe transfusão de sangue. Porque comer sangue é uma coisa. A pessoa come, vai para o intestino e é lançado fora. A transfusão de sangue é diferente, porque o sangue que é transfundido é o sangue vivo. Inclusive, o sangue ele é considerado um órgão. As próprias testemunhas de Jeová sabem disso. O sangue ele é um órgão, ele é vivo. E qual é o objetivo do sangue? Alimentar? Não. O objetivo do sangue no corpo é transportar o oxigênio, né, e os nutrientes para as células, né? Não é alimentar. Então, comer sangue e uma transfusão de sangue é totalmente diferente. Então, se a pessoa saiu e vai explicar isso para a sua esposa que está na organização, ela não vai querer escutar. E se ele insistir, então, ela tem motivos para se separar ou se divorciar. Outro ponto. Ele pode pretender comemorar o aniversário de um filho ou de uma filha. Aí a esposa não vai permitir. Ele pode querer, por exemplo, comemorar o Natal, o Ano Novo, e a esposa não vai permitir que os filhos participem. Então, vai virar um problema, né? Então é por isso que diz que o absoluto perigo, a espiritualidade, também provê base para a separação. O crente num lar dividido em sentido religioso deve fazer todo o possível para aproveitar-se das provisões espirituais de Deus, mas permite-se a separação caso a oposição do cônjuge descrente realmente impossibilite praticar a adoração pura e deveras puser em risco a espiritualidade. Eu me lembro que pouco tempo depois que eu saí da organização, a minha ex-esposa, né, chegou com meus filhos do Salão do Reino. 4 filhos. E o meu filho segundo, ele chegou chorando. Aí eu fui perguntar: meu filho, por que você está chorando? Qual foi o motivo que levou você a chegar em casa chorando? Ele disse: não, pai, porque os irmãos disseram que o senhor vai ser destruído no Armagedon. O senhor vai ser destruído no Armagedon porque o senhor agora é apóstata, abandonou a Jeová. Então meu filho, ele tinha nessa época de 5 para 6 anos. Então já estavam colocando essas ideias na cabeça dele.
Aí eu disse para ele, não, meu filho, de maneira nenhuma. Eu não abandonei Jeová, não abandonei Jesus. Eu abandonei os ensinos falsos que é ensinado lá na Torre de Vigia. Como eu descobri várias falsas profecias. Eu descobri que essa cronologia de 1914 é falsa. Esse ensino que a geração de 1914 não passará é falso. Aí eu disse algumas coisas, aí minha esposa, ex-esposa agora, né? Ela ficou muito irritada. Daí começou a acontecer o início da separação, porque a partir daí ela passou a me tratar de maneira diferente. Ela foi ficando, cada dia que passava, mais deprimida, né? E o caso é que, uns 3 meses depois da minha saída, ela resolveu ir embora, levou meus 4 filhos lá para São Paulo e aconteceu a separação. Por quê? Porque ela estava entendendo que eu seria um perigo para a espiritualidade dela e para as crianças. Por isso, ela foi aconselhada a ir embora, a me deixar, né? Então veja por que acontece, então, muitas separações, muito divórcio entre as testemunhas de Jeová. E também neste livro aqui, o Cid Miranda e o William Gadelha, né, citaram aqui neste livro a verdade sobre as testemunhas de Jeová. Então, na página 172 deste livro, é dito o seguinte, vejamos. Não há motivo de se escutar o filho ou o cônjuge desassociado. Se este tentar justificar-se ou procurar convencer o fiel do seu modo de pensar e agir, tampouco deve dar-se ouvidos às suas objeções quanto a como o caso foi tratado pela comissão judicativa. Então aqui é aconselhado a esposa a não escutar os motivos da saída do marido. Ou pode ser o contrário também. O esposo não escutar os motivos de saída da esposa, né? E continuando na página 171, diz assim: em fidelidade a Deus, nenhum dos da congregação deve cumprimentar tais pessoas que saem ao se encontrar com elas em público, nem deve acolhê-las em seu lar. Até mesmo parentes consanguíneos que moram no mesmo lar com o parente desassociado, por darem mais valor às relações espirituais do que às carnais, evitam tanto quanto que possível o contato com tal parente desassociado. Então veja que é um caso sério, porque como é que um casal vai conviver se não pode falar de questões da palavra de Deus, da Bíblia, né? Para os filhos, é totalmente proibido, não pode. Se falar é porque está querendo prejudicar a espiritualidade da outra pessoa. Então não tem condição de haver uma convivência dessa maneira, né? E aqui é dito que é para a pessoa nem mesmo cumprimentar aqueles que saem. É dito que não é para nem dizer oi se encontrar um desassociado na rua, né? Agora parece que já houve uma mudança, mas até agora ainda não senti os efeitos. Porque até agora nenhum dos meus filhos que estão na organização falam comigo, né? Então, se algum dia eles vierem a falar, então eu vou acreditar que realmente houve uma mudança. Mas até agora, eu ainda não senti essa mudança que parece que dizem que aconteceu, né? Então, veja que não se pode, de maneira nenhuma, cumprimentar nem acolher no lar. Mesmo parentes consanguíneos, parentes de família, né? Parentes consanguíneos, pessoas da própria família, né? Que moram no mesmo lar, veja bem, com parente desassociado. Por darem mais valor às relações espirituais do que às carnais, evitam tanto que possível o contato com tal parente desassociado. Então, como é que vai viver um casal e não tem comunicação? Evita contato, evita conversar. Sobre a Bíblia, nem pensar. Então, como é que vai sobreviver um relacionamento dessa maneira? Então, veja que não tem condições. Então, é por isso que acontece muitas separações, muito divórcio. Não entre as testemunhas de Jeová. Não somente por causa do marido ou da esposa ser violento, ou por não prover o
sustento necessário, aquela coisa, acontece também por causa disso. Mas a maioria dos casos é por esse motivo de se cortar a comunicação, não poder ter um diálogo sobre a Bíblia, não poder falar nada sobre a espiritualidade. Então isso vai minando o relacionamento e termina realmente em separação, em divórcio. É o que tem acontecido na organização das Testemunhas de Jeová. Eu espero que esse breve relato seja importante para você refletir sobre o assunto, né? E se gostou do assunto, deixe seu like, compartilhe com outras pessoas. E se não é inscrito no canal, se inscreva. Ficarei muito agradecido. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.